Hoje a gente vai voltar um pouquinho nas origens aí dessa questão do corpo conta a história da pessoa, como é que a análise corporal ela é capaz de saber quais são os seus traços, quais são os traços de caráter, os seus recursos, os seus traumas, as suas dores, né? Por que você faz as coisas do jeito que você faz? Por que você não faz as coisas? Olá, pessoal! Hoje a gente vai voltar um pouquinho nas origens aí dessa questão do corpo conta a história da pessoa, como é que a análise corporal ela é capaz de saber quais são os seus traços, quais são os traços de caráter, os seus recursos, os seus traumas, as suas dores, né? Por que você faz as coisas do jeito que você faz? Por que você não faz as coisas? Vamos falar um pouquinho, Eve, de onde veio a análise corporal? É científico, não é científico? O que você acha? Vamos lá. A análise corporal, ela tem uma base científica, sim, e é lá da época do Freud. Freud, antes de Freud, o que acontecia? As doenças, elas eram tratadas, o ser humano, ele era tratado como corpo, né? Era só, tudo que era do ser humano era visto somente como corpo. Então, Freud chegou e falou assim, não, calma aí, que dentro desse corpo há uma mente. E depois de alguns estudos, Reich descobriu que não, que na verdade não é só uma mente e um corpo. As duas coisas elas andam juntas, né? Então, por isso que enquanto o corpo está sendo formado, a sua mente também está sendo formada. Logo, um é o reflexo do outro. Você olha para a mente e consegue ver o corpo e vice-versa. O que a gente fala é que o corpo é a parte visível da mente, né? Então, Isso. E os estudos eles não pararam por aí, porque não basta somente você entender que uma coisa está interligada com a outra e não saber como aquilo vai interferir e influenciar na vida das pessoas. Então, os estudos continuaram, depois veio a questão da bioenergética e também a questão da sistêmica, que também ajudou, né, a esse conglomerado todo de informações a serem unidos. Nesse meio tempo, após tudo isso, na realidade, veio a Escola do Corpo Explica e descobriu uma forma de quantificar quanto de cada traço de caráter a pessoa tem no corpo dela. Isso auxilia interessante. Desculpa. Pode continuar. Isso auxilia muito porque, assim, a partir do momento que você sabe o quanto que você tem, você sabe como é melhor para você cuidar de cada um. Porque todos nós temos os 5. Então, não basta saber que você tem os 5, porque eu tenho, a Ana tem, você tem os 5 traços de caráter. O que nos diferencia é, além da nossa história, quantos de cada um deles a gente tem. Porque a porcentagem, aquilo ali faz a diferença. E assim, os nomes são um pouco diferentes, esquisitos, porque eles mantiveram a nomenclatura original, e aí serão eles, né? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista, o rígido. E as 6 partes do corpo, para você ver como é interessante isso, a gente analisa o formato da cabeça, faz uma pontuação dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. Se você engordar ou perder 20 quilos, por exemplo, as quinas, o formato, ele só vai inflar ou diminuir. Mas o que a gente vê aqui no rosto seria um pouco mais de papada, vamos dizer assim. Vai secar, vai mostrar um pouquinho mais de um pontudo, de um tipo de um traço. Então, assim, é muito legal, é muito preciso. A gente nunca teve uma devolutiva, né? Porque uma outra questão da análise mesmo, né, Eve? Você não fala nada. A gente faz essa análise, a gente coloca no computador para gerar o seu gráfico e a gente começa a falar como você funciona. Você vai trazer questões para a gente que se repetem na sua vida, que te incomodam, coisas que você não está conseguindo fazer, por quê? E a gente tem toda uma explicação que é a nossa devolutiva, né, o termo que a gente usa, para você entender
Ah, então se eu não consigo optar por uma coisa só e está muito difícil porque eu quero abraçar o mundo, eu quero resolver o problema de todo mundo, eu engordo, eu emagreço, eu não consigo me relacionar, tudo isso o seu corpo pode responder por você. E nós usamos também não só a partir do momento que a gente começa a fazer a devolutiva, a pessoa ela nos traz a história. Então nós temos a história do corpo, que o corpo está contando, e depois a pessoa nos traz ferramentas que ela nos conta que realmente comprovam aquilo que a gente chama de engenharia reversa. Porque a dor que a pessoa vai nos trazer realmente é a dor está relacionada àquele traço de caráter predominante, ou o que ela tem maior dificuldade de fazer, o que sempre dá errado para ela, é realmente o que está ligado ao traço que ela tem com uma quantidade menor. Então, a gente consegue passar para a pessoa, antes dela falar qualquer coisa, né? Contar para ela como que é a história dela e tudo mais, o que ela tem de ponto forte, quais são os pontos fracos, digamos assim, né? Que ela não consegue fazer muito, não tem muito recurso. E depois, com a história dela, a gente confirma tudo isso que a gente falou e a pessoa também consegue olhar para aquela situação toda de uma forma diferente. Entendendo de uma forma mais clara. De uma forma mais clara, entendendo. Você vai guiar melhor tudo, porque você vai entender sobre dependência emocional, que a gente tem vídeo aqui, sobre ambição, sobre várias competências que a gente tem ou não tem, ou demanda um esforço muito grande. O canal está cheio de informações sobre isso, sobre os traços, sobre os casos que a gente atende, então não sei como você chegou até aqui, seja bem-vindo. E deixa nos comentários aí, você conhece a gente da onde. Não esquece de se inscrever no canal também. Tchau, tchau. Tchau.